Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, vamos ser rápidos. O que aconteceu ontem, galera? Ontem aconteceu o Emmy. O Emmy é uma das premiações mais importantes da indústria. Ele é um prêmio direcionado à TV, ou seja, o que ele faz? Ele premia programas de TV, séries, etc. Tudo relacionado à TV. Mas eu não vim falar sobre ele, nem outras premiações que são tão importantes quanto Oscar, Globo de Ouro, Grammy, que é de música. Enfim, eu não vim falar sobre ele, eu vim falar sobre premiações pretas, as que ninguém fala. Antes de eu começar a falar sobre essas premiações pretas, eu quero explicar o porquê o Grammy, o Emmy, eles são importantes para a indústria em geral e é importante que a gente esteja lá, mas é mais importante também que a gente veja as outras premiações. Primeiramente, o Emmy e essas outras premiações, elas não são feitas por pessoas pretas para pessoas pretas, é o contrário. E aí, quando uma coisa é feita desse jeito, não tem jeito de dar certo. Não, tô de sacanagem. Mas não tem, é difícil que a gente ingresse, que a gente tenha indicações por todo um sistema que gera em volta da imagem da pessoa preta. E o que acontece é que esses prêmios, eles deixam de ser importantes para pessoas pretas? Obviamente não, porque a gente espera a legitimidade do nosso trabalho de qualquer forma, ainda mais artista, né? Que ele trabalha diretamente com o público. E é onde os cinéfilos param na frente da TV e falam: caraca, realmente, meu artista é muito bom, sabe? Então, realmente, ele é muito importante para a indústria. Mas, se a gente pensar que em 2 anos, em 2015 e 2016, o Oscar não teve nenhuma indicação para pessoas pretas nas 20 categorias mais importantes, a gente pensa: cara, realmente pessoas pretas não foram boas em 2 anos? Será que pessoas pretas, elas não tiveram produções em 2 anos boas? Eles realmente ficaram parados? E aí a gente pensa e começa a refletir sobre o quanto a indústria televisiva e a indústria de audiovisual é complicada, sabe? Em 2015 aconteceu isso, foi reclamado obviamente, mas em 2016 tiveram protestos mais fortes. Por exemplo, a Jada Smith e Will Smith, Spike Lee também, eles não foram na premiação em protesto em relação a isso, e criou-se a hashtag #OscarSoWhite, que era exatamente sobre isso. A Jada escreveu: implorar por reconhecimento ou mesmo pedir por isso é degradante. E o Will escreveu: não, nós não estamos confortáveis de estar lá e dá a entender que isso tudo está bem. E realmente começou a onda de protesto em relação a pessoas pretas em premiações que são muito importantes, mas que não estão. E aí, se a gente pensar que a maioria da academia, que são as pessoas que julgam e indicam esses tipos de produções, eles são feitos majoritariamente por homens brancos de 50 anos. Eu acho que naquela época era 85% de pessoas brancas e homens. A gente pensa que alguma coisa tá errada. E obviamente isso é consequência por aquelas pessoas estarem lá, sabe? Então assim, obviamente dá errado se o interno do Oscar, o interno dessas premiações, elas não são feitas sobre diversidade, entende? E aí, depois desse ano, o que aconteceu? O Oscar decidiu tomar medidas para ampliar essa diversidade. E o Conselho da Academia aprovou que se duplicasse até 2020, esse ano, o número de mulheres e pessoas pertencentes a minorias que fazem parte da instituição. E esse ano, uma coisa muito importante aconteceu. Eu vou ler até umas regras que são muito, muito importantes, que vai valer até 2024, que é sobre a diversidade em entrar nas indicações do Oscar. Então é muito mais importante. Uma das regras são: pelo menos um dos atores principais ou coadjuvantes devem ser de um grupo racial ou étnico subrepresentado. Pelo menos 30% de todos os atores em papéis secundários precisam ser de pessoas também de outros grupos, a não ser um grupo branco, enfim. O enredo principal tem que ser de uma narrativa sobre essas pessoas que não são só pessoas brancas também. Entre eles também a oportunidade. As pessoas que trabalham dentro dos filmes também precisam ser de pessoas com mais diversidade. Ou seja, obviamente não é tudo junto, mas pelo menos um desses requisitos precisa ser fornecido.
entende? Precisa ser entregue para que esse filme seja considerado e indicado o melhor filme ou documentário, enfim, no Oscar. Então isso é muito bom, né? Isso foi por base de protesto. Então o que eu vim fazer aqui? Mesmo assim, a gente não confia. Não, tô brincando. Mas o que eu vim dizer é que o que me deu motivação pra fazer esse vídeo foi que nesse ano no Emmy foi indicado a maior porcentagem de pessoas negras já existente, bateu recorde. Foi 34% de pessoas pretas. Isso foi muito importante, mas a gente não sabe quando isso vai acontecer de novo. E quando, em 2015, 2016, quando aconteceu isso de não ter pessoas pretas, por exemplo, no Oscar, em 2014, teve um desses recordes também. Então, principalmente por, obviamente, a indústria tem mudado por dentro, mas eu ainda acho que as pessoas elas precisam olhar essas premiações e sentir orgulho pelos seus artistas, sabe? Eu posso olhar e posso ver, mas eu gostaria que tivesse mais de qualquer forma, sabe? E essas premiações pretas, elas são feitas de orgulho, sabe? Porque elas são justamente relacionadas ao povo preto e que tem categorias específicas para pessoas pretas, sabe? Porque quando a gente vai falar de premiações em geral, obviamente vai ser uma coisa que é muito mais generalizada, mas quando a gente fala sobre pessoas pretas, a gente vai falar sobre coisas específicas e precisa ser reconhecido em relação à indústria, sabe? Porque como esses prêmios eles são muito grandes já aqui, obviamente as pessoas vão olhar e vão começar a ver, nossa, esse artista é bom, esse ator é bom, essa pessoa que apareceu agora foi boa, sabe? E na maioria das vezes não são pessoas pretas. Então é preciso fazer isso para que a gente veja as minúcias, o que tá acontecendo de fato e que não tá sendo reconhecido como deveria, sabe? Então vamos começar a falar. Até que eu falei muito, né? Ai, não deveria. Então, vou começar a falar sobre a Beat Wars, porque a Beat, na verdade, é um canal de televisão direcionado a pessoas pretas, onde tem clipe, show, série, enfim. É tudo direcionado a pessoas pretas e eles fizeram uma premiação que começou em 2001 e que acontece anualmente. E, na verdade, ele é direcionado... Não é direcionado, na verdade, só a pessoas pretas mesmo, porque tem categorias de esporte, de clipe, revelação, de melhor série, melhor atriz, melhor ator, enfim. É realmente muito geral e muito específico também para pessoas pretas. Então, para vocês terem a ideia, uma das categorias são música hip hop, música gospel, música em grupo, artista, música, filme, enfim, ela é muito importante. O legal é ver os apresentadores, né? Porque obviamente isso é feito para pessoas pretas, tem os apresentadores também, são em relação a isso. Mas já teve Will Smith e Jada, já teve Jamie Foxx, Queen Latifah, Samuel Jackson e muitos outros. E aí vocês imaginam, né, tendo uma premiação tipo grande e importante para a indústria sendo apresentada por essas pessoas. Enfim, as categorias, elas são muito específicas, direcionadas a ritmo, direcionado a coisas muito específicas mesmo em relação a pessoas pretas. Uma dessas categorias, por exemplo, são de hip hop. E aí a gente fica pensando, cara, será que num Grammy um artista de rap ganharia, sabe? É muito difícil que isso aconteça, sabe? Porque, primeiramente, que rap não é nem considerado música para pessoas brancas, sabe? E são pessoas brancas que fazem esses prêmios. Então, é muito importante premiações feitas por pessoas pretas também por esse motivo. Fora isso, fora as premiações normais, tem as premiações que são de honra, sabe? De pessoas pretas que fizeram muito naquele ano. Por exemplo, eu vou falar um pouco do ano passado. Foi maravilhoso, já tava aqui, eu vi. Ai, gente, que coisa linda, sério. Em 2019, quem foi homenageado foi a Mary J. Blige. E aí ela fez acho que foram 10 minutos, ela cantando várias músicas dela de acordo com os anos, sabe? Teve também pra Tyler Perry, que foi o prêmio de ícone, né?
que foi no ano passado, no ano retrasado, ele fez uma Hollywood para pessoas negras, então foi dado esse prêmio para ele. Teve o prêmio humanitário, tem geralmente um prêmio em memória para pessoas que tiveram muita relevância para pessoas pretas e aconteceu alguma coisa. Por exemplo, o Nipsey Hussle foi morto pela polícia também. Ele era um grande ativista, ele era um rapper, né? Então foi falado sobre ele, da importância dele. Então essa premiação é muito maravilhosa em relação a isso. Eu comecei por ela porque ela é a minha preferida. Ela é muito legal de ver, porque você vê um clima muito familiar e muito de casa naquela premiação, sabe? E isso é muito legal. Fora isso, da gente ver isso, a gente vê também os looks, entendeu? Os looks muito lindos, as coisas muito lindas, sabe? É muito maravilhoso, sério. Esse prêmio é muito bom. E ele dá tanta inspiração, sabe? É muito bom, né? Enfim, o próximo NAACP Image Awards. Cara, essa premiação, eu acho que ela é considerada o Oscar de pessoas negras. Ela premia os negros influentes da música, cinema, também das séries, enfim, televisão e também de literatura. Então ele é muito mais abrangente. Fora isso, ela é uma premiação que é muito antiga. Ela foi apresentada em 1967, mas só em 1994 que ela foi televisionada, e foi televisionada pela Fox. Então foi a primeira vez só em 1994. E ela é feita pela NAACP, que é uma das mais antigas instituições de luta aos direitos civis. E justamente por ela ter sido feita por essa instituição, ela também foi feita de agentes de protesto também em relação a essas premiações e o que acontecia no meio da indústria televisiva. Por exemplo, teve um ano que ela deixou de dar o prêmio de melhor atriz por não ter tido papéis significativos para mulheres pretas naquele ano. Isso aconteceu 4 vezes. Você imagina, num prêmio falar, olha, não vai ter de atriz negra porque realmente não teve papéis significativos na TV. Então assim, se movam, entendeu? Cara. Enfim, eu tinha falado sobre as categorias, elas, por ser 34 também, é muito abrangente. E aí tem documentário, filme independente, de drama, de comédia, de minissérie, de talk show, de literatura, de ficção, de biografia, de música de jazz, de gospel, de álbum, de personalidade do ano também. Então, foi o que eu disse, ela é considerada o Oscar de pessoas pretas e realmente é muito importante pra indústria, e esse ano a Beat se juntou também, então tá aí, né, pra mostrar mais e mais repercussão. Essa premiação também ela é feita anualmente e ela é feita em fevereiro, final de fevereiro, começo de março, por aí, que é geralmente onde as premiações acontecem, né? E essa é uma premiação que é muito legal também. O nome é Black Human Essence, que é feito pela revista Essence, que é uma revista direcionada a pessoas pretas também. Mas ela é direcionada a mulheres negras. E na verdade, ele não é um prêmio, é uma representação e uma celebração de mulheres negras na indústria. Pra vocês terem noção, ele é feito quinta-feira antes do Oscar. Então é onde elas param e lembram o quão importante elas são, pra onde elas devem ir. É onde todas as mulheres negras de grande relevância da TV estão e se fortalecem também por meio de palavras umas das outras, obviamente, mas por ter uma premiação que é direcionada a elas e lembrando da luta diária e da luta de muito tempo delas também. Geralmente, quando vocês vão ver alguma fala das artistas, é sempre muito emocionada por aquele prêmio ter existido, sabe? And I tell you, when the world gets rough and you forget who you are as a black woman and that magazine comes every month and you just go, oh, right, that's who I am. Beautiful, a queen, a goddess. That's right. Now I remember. Now I can do what I'm supposed to be doing. Thank you.
Essence. Thank you, Essence, for this event and for making us always feel special and loved and magic and most of all, important. So many of you guys in this room were sisters. We don't always get to see each other, and it's dope to... Enfim, em relação a categorias, elas não são muito abrangentes nesse caso. Elas são honrarias, né? Feitas para pessoas negras que contribuíram em relação aos seus filmes, em relação a alguma causa que aconteceu no ano, ou toda a luta. Então, geralmente são 4 ou 5 categorias ali, mas que são feitas mais como honrarias, de que importante que vocês estejam aqui. Para vocês terem noção, a grande celebrada da Yuma Essence foi a Pose esse ano. É muito, muito legal acompanhar essa premiação também. Fora isso, eu falei, tem muitas outras premiações que acontecem no mundo, aqui também, que são menores. Tem direcionada só a música, tem direcionada só a cinema, que são muito importantes também. E fora isso, tem também as nossas premiações no Brasil, que eu não tenho como deixar de falar, que também são muito importantes. Uma delas é o Prêmio Sim à Igualdade Racial, que é um prêmio muito legal, que eu sempre acompanho alguns vídeos ou de pessoas que vão, que ficam, caraca, que prêmio importante, sabe? Que é o Instituto de Identidades do Brasil, foi feito por eles. E foi feita há 2 anos atrás, e começou em 2018, então, com um jantar beneficente que acontece todos os anos no Copacabana Palace, que é isso, que junta as pessoas negras relevantes, que é importante para a indústria, para nossa TV, para nossa participação de pessoas negras no mundo, mas não é direcionado só à TV, é relacionado a muitas outras coisas que a gente faz no mundo, tem prêmios em relação à educação, mas na verdade eles são feitos em 3 pilares, são representados em 3 pilares, que é a cultura, educação e empregabilidade. Olha que legal. Premia propagandas, as pessoas que inspiraram, que são inspiração, projetos que geraram mudança, ou seja, é muito maravilhoso também. Se o Instituto existe hoje, é para que ele não exista no futuro. A gente está aqui porque a gente quer fazer um Brasil melhor. Eu vou anunciar para vocês, a diversidade não tem volta. Fora isso, é muito legal ver que esse prêmio ele é feito em forma de jantar beneficente, né? Isso é muito legal. E o último que eu quero falar, e não menos importante, é o Troféu Raça, que é muito antigo, é muito legal. E ele começou em 2004, olha que legal. E ele premia personalidades e destaques da área cultural em categorias como ator, atriz, cantor, cantora, revelação, grupo de música. Enfim, esse é um prêmio muito antigo. Eu vejo esse prêmio sendo realizado e sendo atualizado há muito tempo. Isso é muito, muito legal. Enfim, esse é um vídeo só pra... Esse é um vídeo sobre conhecimento, sobre premiações que precisam ser geradas e que precisam ser discutidas também e precisam ser celebradas. A gente precisa dar ibope para esse tipo de celebração e premiação também. A não ser Oscar, Emmy, Grammy, Globo de Ouro, que são coisas que são mundialmente famosas, mas também em relação ao que nós fizemos para nós mesmos, para que vejamos brilho e força e essência na nossa arte. Porque se a gente não faz pela gente mesmo, não dá pra gente ficar esperando e pedindo diversidade. E fora isso também, que coisas que são feitas pela gente, ela tem muito a nossa cara também. Então, que a gente veja a Emmy, que a gente veja a Oscar, mas que a gente também veja esse tipo de premiação, que é mais importante pra que a gente entenda quem é que tá aí, o que eles estão fazendo, em questão de força, em questão de inspiração também. Então é isso que eu trago pra vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima.